Olha só, são 200 mil casos no Brasil e no mundo 4 milhões, com tendência ao aumento. Ou seja, é um doente para cada 1.000 habitantes. E na terceira idade é um doente para cada 100 habitantes. Ele vai falar se esses números são reais ou já houve mudanças nesses números. Mas antes de falar, doutor Arnaldo Viegas, seja bem-vindo ao Estação Saúde e as suas considerações ao nosso público. Eu quero agradecer a você e a todos os telespectadores da Estação Saúde e vamos já corrigindo esse número, né, que você falou. Esse número já aumentou. Então, atualmente se estima que 2% das pessoas com mais de 60 anos tenham Parkinson, o que duplicaria essa sua informação. Exato. Inclusive aqui ele fala que na terceira idade é 1 para 100. Na realidade, pelo que o senhor está falando, são 2. 2 a mais de 60 anos, com mais de 60 anos. Pois é, esses números impressionam, né? 2 a cada 100 pessoas na terceira idade, né? Tem uma tendência a ter, já tem comprovado, já tem Parkinson. Agora, doutor, o Parkinson, no caso, o mal de Parkinson, ela é uma doença silenciosa, no caso? Com certeza. Geralmente, quando se vem descobrir o mal de Parkinson, após o processo degenerativo começar até o diagnóstico, se leva às vezes 20 anos. 20 anos? 20 anos. É um bom tempo. Tem como identificar isso já no início? É muito difícil, porque essa fase degenerativa não existe diagnósticos, por exemplo, laboratoriais, como você tem para fazer um diabetes. Vai, tira o sangue, dosa a glicose e descobre se a pessoa é diabética. Ou se teve um infarto, ou se é mais fácil, exames de imagem e exames de laboratório podem fazer isso. Já no Parkinson não há um exame específico para isso. Geralmente é dado pelos sintomas clínicos da doença. E esses sintomas, pelo menos os sintomas motores, que são os tremores, a discinesia, a bradicinesia e essas coisas, que é o andar lento, a falta de equilíbrio, eles acontecem, às vezes, 20 anos começa a aparecer depois do início do processo degenerativo. Então, fica difícil. Mas existem alguns sinais pré-motores, ou seja, antes que apareçam os motores, que são mais precoces, entre 5, 10 anos da doença, e que muitas vezes não são diagnosticados, porque, às vezes, só neurologistas, especialistas em geriatria, que lidam muito com essa doença, como eu, que faço a parte de geriatria, eles têm um senso diagnóstico mais precoce, porque pode começar, por exemplo, com uma perda de olfato, pode começar com uma desautonomia, a pessoa tem dificuldade de realizar aquelas funções que sempre executa, né? Pode aparecer outros sinais que não os típicos do mal de Parkinson. Isso, alterações de sono, do sono REM, depressão, tudo isso pode aparecer antes. Mas geralmente são tratados como outras doenças como tais, ou depressão, ou outra coisa, e se esquece que por trás disso pode ter já o início de um processo degenerativo da doença de Parkinson. O pessoal também fala, doutor Arnaldo, a questão de não coma carne vermelha demais, e se você tomar café demais, talvez ajude. Isso aí são mitos ou são verdades, essa questão? Olha, não existe assim trabalhos que realmente comprovem essas afirmativas, né? Mas a carne vermelha em si, hoje, está sendo muito acusada por outras doenças, né? Então, por exemplo, nós sabemos que quem tem colesterol alto não deve comer carne vermelha. Isso. Né? Quem tem uma dislipidemia, colesterol alto e tal, não deve comer carne vermelha. Que as gorduras animais, ou seja, as gorduras saturadas, elas entopem as artérias, e isso pode entupir também as artérias do cérebro, levar a disfunções de irrigação do tecido neuronal, causar inclusive morte dessa célula dopaminética. Isso seria um mecanismo secundário, certo. Não que a causa em si seja comer carne vermelha ou não. A carne vermelha também é um grande nutriente, né? Nós somos carnívoros, né? Exato. Então a carne vermelha é um grande nutriente. Mas as pessoas que têm doenças que podem ser afetadas pela ingesta de gordura animal, devem evitar, não só pelo mal do Parkinson, mas também pelas doenças cardíacas, né? Aterosclerose e outras doenças que as gorduras saturadas podem acrescentar. Existe tratamento? Existe tratamento. Porém, não existe cura do mal de Parkinson. Mas é importante demais você descobrir ou ter o diagnóstico precoce da doença e iniciar o tratamento. Esse tratamento vai lhe dar maior qualidade de vida, melhor autonomia
melhor expectativa de vida, inclusive. Então, se você começar a tratar o mal do Parkinson cada vez mais precocemente, mais vida você está dando àquela pessoa, vida no sentido de viver, de desfrutar da vida, não é? Autonomia, entendeu? Tudo isso é importante. E também vai prolongar a vida dele. E o tratamento não é só medicamentoso no mal de Parkinson. Hoje em dia existem várias medicações, né? Desde aos remédios, a Prolopa, a Levodopa, que é o padrão ouro no mal do Parkinson. Existem outros inibidores de CONT, existe a seleginina, existe uma série de medicações que são adjuntas, associadas ao mal de Parkinson, todas elas contribuem para melhorar. Porém, a medicação padrão ouro hoje, e a mais aceita seria a Levodopa. Agora, quando o colega fala em medicação, a nível de rede pública, por exemplo, a rede pública disponibiliza esse medicamento? A rede pública disponibiliza. Você passa pelos neurologistas do SUS, do Programa de Saúde, e eles fazem, através do CDMEX, a distribuição desses medicamentos. Mas hoje ficou mais fácil, porque o governo está disponibilizando, assim como disponibiliza para hipertensão, o remédio gratuito nas farmácias, a droga para o mal de Parkinson, principal, que seria a Levodopa, ela está tendo um subsídio do governo de 90%. Então, uma droga que custaria antigamente R$ 80, R$ 90, pode ser comprada por R$ 7 nas farmácias, só das grandes redes, que são farmácias associadas a esse programa, ou aquela farmácia que tem aquele selinho com a bandeira nacional, farmácia popular do Brasil. Né? Ok, espero que a gente tenha contribuído com você para dar informação sobre o Parkinson. Ele vai fechar o programa daqui a pouco com as informações finais, mas eu quero lembrar também que vem aí as eleições do Conselho Federal de Psicologia. Vamos ao recadinho da Chapa 21, na tela do Estação Saúde. Queridos colegas, estou aqui hoje para fazer a minha apresentação e a apresentação da Chapa 21, Renovação para o Conselho Federal de Psicologia, nas eleições deste ano, que ocorrerá no dia 26 e 27 de agosto. Meu nome é Carla Manzi, sou psicóloga há 27 anos, moro em Brasília, servidora pública há 30 anos do Ministério da Saúde. Há 5 anos eu estou trabalhando dentro do Conselho Regional de Psicologia, no primeiro momento como conselheira efetiva e agora como presidente do Conselho Regional de Psicologia, primeira região. E durante esse percurso todo a gente percebe que há 18 anos a psicologia vem sendo conduzida por um mesmo grupo. Isso nos preocupa porque vivemos numa democracia e a nossa proposta é de renovação. Uma de nossas propostas é a criação da Comissão de Assuntos Legislativos dentro do Conselho Federal de Psicologia. Para quê? Para acompanhar os projetos legislativos, principalmente aqueles que têm nos trazido uma grande preocupação, porque entra e sai, seria a questão das 30 horas, seria a questão do piso salarial. A reformulação dos valores da tabela de referência dos honorários é outra questão, é outra demanda que os psicólogos têm sempre solicitado. Nós estamos com valores de referência de 2002, nós, inclusive com atividades profissionais já em outro patamar de atividade que não estão sendo contempladas. A região norte e a região nordeste precisa de uma atenção maior da psicologia. Estão muito carentes com cursos, estão muito carentes com informações, com modernizações. Nós precisamos de sair do eixo centro-oeste, sudeste e sul e dar uma atenção maior para os psicólogos da região norte e nordeste. Por isso peço para você, colega, que vote na Chapa 21, para que nós possamos renovar o Conselho para o século XXI. E contamos com todos no dia 26 e 27 de agosto para a votação digital, que este ano será digital. Um grande abraço a todos e continuamos à disposição de vocês no nosso site. Nos envie propostas, estaremos sempre junto de você. Muito obrigada. Pois é, foi o recadinho para vocês que são psicólogos. Em agosto vem as eleições do Conselho Federal de Psicologia e a Chapa 21 deixou esse recadinho aqui no Estação Saúde da TV Master. Para finalizar, doutor Arnaldo Viegas, nós assistimos inclusive um vídeo, assim, que chama a atenção, daqueles pais que cuidou desse filho. Mas o senhor como geriatra, eu queria que o senhor deixasse o recadinho final, o senhor tem 1 minuto para dar esse recado. Que recado o senhor dá ao filho, à filha que está nos assistindo, que atenção deverá dar a esses pais, o senhor que é geriatra está constantemente atuando junto a esses pacientes.
Qual o recado que o senhor deixa? Eu gostaria muito que os filhos dessem a mesma atenção aos pais que eles receberam dos pais. Seria um sonho. Vocês viram no vídeo que essa atenção dos pais, quando eles mais dependem, às vezes dependem mais, um bebê depende mais dos pais do que um doente de Parkinson. Então, o pai faz tudo, né? Desde a higiene, desde os cuidados, a alimentação, a sustentação, a educação, o amor, o carinho, tudo é dado para um filho. Mas os filhos se esquecem que os pais continuam a ser seus pais quando eles já estão independentes ou têm outras famílias na terceira idade. Eu peço que não desprezem os seus pais, aqueles que cuidaram de vocês, que pelo menos retribuam este carinho com muito amor, com atenção, porque vocês também vão ficar velhos, vão ter filhos e podem ser vítimas desses filhos que muitos abandonam os pais, ou dizem não ter tempo, ou inventam desculpas para não visitá-los nem em dias festivos. E isso a justiça terrena não julga, mas certamente está na visão de um ser superior. E eu acredito que nada passa em branco. O carinho que você dispensa aos seus pais é o carinho que Deus vai dispensar a você. A todos vocês, uma boa semana. Estaremos de volta aqui com mais um profissional em saúde. Uma boa semana a todos.